Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao cais, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Oh, aleluia. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao cais, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Oh, permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir.
vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, mesmo se eu me abalar. O seu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Agradeço por dar as mãos, louva ao Senhor. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Vocês estão aí ainda? Glória a Deus. Quem quer ouvir mais uma palavra? Louvado seja Deus. Quero ler com a igreja aqui, em nome de Jesus. Também preocupado com a situação em que a igreja vive. Quando eu digo igreja, eu digo o povo de Deus, né, irmão? Os crentes em si. Deus colocou no nosso coração esse tema sobre o esgotamento espiritual. E eu quero aqui ministrar uma palavra no coração dos irmãos em nome de Jesus. Marcos, capítulo de número 34, aliás, capítulo 14, verso 34. Amém? Não vamos aqui entrar nesse texto, mas usaremos aqui como base para o tema. Amém? Diferentemente, é lógico, do pastor que ministrou anteriormente. Capítulo 14, verso 34. Marcos, o texto diz assim: E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Amém? Queridos, nós vivemos um tempo complexo para os ministros da casa do Senhor. Um tempo de sedução, um tempo de estresse, um tempo de ativismo demasiado. Nós vivemos um tempo de interesses pessoais aguçados, de vulnerabilidade espiritual. Nós vivemos um tempo de crises morais na vida ministerial, de falta de compromisso. Nós vivemos um tempo de exageros dentro da igreja e também de uma batalha espiritual incessante, intensa para todos aqueles que são servos ou chamados de servos que querem ser fiéis a Deus e ao seu ministério. Então, preocupado com isso, com essa situação em que vivemos no tempo de hoje, é que nós nos propusemos aqui nessa escola bíblica falar sobre esse tema e como estamos hoje diante do Senhor, como nos encontramos na presença de Deus. O fato, amados, é que existem muitos líderes, ministros, pregadores da palavra, cansados, desanimados, esgotados espiritualmente, cansados por causa do ministério. Muitos estão até desanimados, querendo parar, querendo desistir. Infelizmente, isso é um assunto sério, um assunto grave, que está acontecendo entre os pastores, ou até entre pastores, na verdade, chegando a tal ponto de obreiros, pastores, tomar aí a decisão, de tirar a própria vida, ao ponto que tem trazido isso, o escândalo para a igreja de Cristo. Se nós, como líderes espirituais, pastores, obreiros, estamos assim, cansados, afadigados, como se encontra a igreja, aqueles para quem nós ministramos, lideramos? Se os obreiros da casa do Senhor, pastores que são chamados para uma grande obra, se encontram dessa situação, irmãos, o que dizer daqueles que estão sentados, ouvindo, aprendendo, dos que estão aqui no alto, em cima, na verdade? Então, esgotamento espiritual
é quando o ministro, o líder espiritual, se cansa do seu ministério, perdendo a motivação, a alegria, né, pelo serviço a Deus, ou do serviço a Deus. O ministro, ele passa a ter estresse contínuo, chegando aí a um desânimo cada vez mais crescente, o desejo de parar, de desistir, infelizmente, e muitos estão aí com problema de saúde física e emocional. Às vezes nós falamos de doenças patológicas, que são doenças do corpo, doenças físicas, mas o problema maior é a doença psicossomática, que é a doença da alma, que parece adoecer o corpo. E nós estamos vivendo assim, pessoas vivendo com depressão, suportando a vida através de remédios, e parece até que o nosso Deus já não tem mais poder para libertar, para curar, para sarar essas pessoas. Então, esse esgotamento espiritual tem afetado a liderança da igreja. Esgotamento ministerial é o que podemos chamar de síndrome Burnout. É quando o obreiro se sente cansado emocionalmente, por causa do trabalho, da obra, e aí ele perde a expectativa, sonhos frustrados, desiludido, sem resultados, perde até a motivação, vivendo no estresse, irmão. Isso é devido ao estresse ministerial. Então, quando a gente entende que a obra de Deus, ela precisa de esforço, às vezes sobre-humano, da parte daqueles que aceitam o chamado, e muitas vezes a pessoa não sente o chamado e quer ser um obreiro do Senhor, precisa saber que a obra é dura, é árdua, e a quem mais é dado, mais é cobrado, exigido. Então, ser obreiro, amado do Senhor, não é fácil. Ser obreiro não é de qualquer maneira. Eu lembro que logo no início da minha fé, meu pastor, ele fazia o apelo, e quando eu terminava a pregação, ele fazia o apelo, o convite para as pessoas aceitarem a Cristo. E aí vinha alguém, sabe o que ele dizia? Quer ser crente mesmo, moço? Quer ser crente mesmo? Ser crente não é fácil, não. Ser crente, você tem que abandonar muita coisa, suportar muita coisa. Porque às vezes as pessoas aceitam Cristo emocionalmente. Foi motivado, cativado pela palavra, o pastor uma benção, a palavra falou comigo, mas às vezes não permanece. Porque para ser obreiro, até para servir a Cristo, meu irmão, precisa ter certeza do chamado de Deus na vida. Uma pesquisa, só para nível de conhecimento, uma pesquisa do Instituto Lifeway Research, que fala de pastores americanos, revela o seguinte: 5% dizem que é fácil ficar desanimado. Os pastores com mais de 65 anos são os menos desanimados. Os mais desanimados são os pastores até 44 anos. 65 já não tem esse problema, né? 55% dizem que o ministério pastoral nos deixa solitário. 84% dizem que eles estão de plantão 24 horas por dia. 48% supostamente sente que as exigências do seu ministério estão acima do que eles podem lidar. Segundo o Instituto Schaeffer também, que faz pesquisa, 80% dos pastores acreditam que o ministério pastoral tem afetado negativamente as suas famílias. 70% deles crê que não possui um amigo próximo. 70% dos pastores lutam contra a depressão. 71% se dizem esgotados espiritualmente. Tem um pastor que prega aí constantemente, se alguém conhece no YouTube, na mensagem dele, ele diz que sofre de depressão. Um dia depois da pregação, ele saiu correndo para casa, deprimido, angustiado, e toma remédio. Pastor Josué, Charles Spurgeon também, Charles Spurgeon sofria de gota, era um problema sério. Pastor Josué Brandão,
Ele diz no vídeo dele, numa pregação, que ele tem esse problema. Então imagina, 70% dos pastores estão esgotados espiritualmente. 70%. É um número grande, irmãos. Por que tantos servos de Deus estão esgotados? Eu acredito, irmãos, que tem várias razões. Mas para mim a principal razão ou motivo principal, primeiro, pecado. Salmo 32, versículo 3 e versículo 4, Davi diz assim: enquanto guardei silêncio, consumia-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Salmo 31, verso de número 10, ele diz: minha alma é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido, falta-me a força devido à minha aflição, e os meus ossos se enfraqueceram. Então, quando homens de Deus pecam e não confessam, e não se libertam deles, o pecado na vida de um líder como Davi leva o cristão e acaba o levando, aliás, ao fundo do poço, podendo ter angústia, estresse e até depressão. Então, uma das coisas que mais tem levado a vida das pessoas a estar nessa situação, com certeza, é o pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre a ceia, primeira carta aos Coríntios, capítulo número 11, versículo 29, versículo 30, ele diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, e por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, quando há um pecado na vida de um líder espiritual que não consegue se libertar ou não confessa, esse pecado leva a pessoa ao fundo do poço, trazendo consequências, doenças espirituais, abatimento, esgotamento espiritual. Isso é uma das principais causas. Segunda causa, que pode levar uma pessoa ao esgotamento, perdas irreparáveis. Tem obreiros que sofrem perdas, irmãos, irreparáveis, e muitas vezes não conseguem lidar. Que é um exemplo disso? Jó. No livro de Jó, no capítulo 3, no versículo 3, nós vamos ver Jó. É um exemplo de esgotamento, de desespero. Capítulo 3, versículo 3, nós vamos ver Jó amaldiçoando o seu dia do nascimento. No versículo 8 ele diz que ele está em pranto. No versículo 11 ele pede a morte, ele deseja morrer. Versículo 24 ele vai dizer que o seu gemido se derrama, se espalha como água. Versículo 25 ele vai dizer: aquilo que eu temia me sobreveio. E no versículo 26 ele vai dizer: só veio sobre mim perturbação. Isso é o retrato de pessoas desesperadas, angustiadas, e entram até em depressão. Porém, Jó, ele vai se levantar no capítulo 19, verso 25, e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Antes ele vai dizer: ainda que eu pereça, ainda que eu morra, eu verei ele ainda. Então Jó é um retrato, e hoje muitos obreiros estão vivendo nessa situação, irmão. Perdas irreparáveis. Às vezes um filho que foi tomado pelas drogas, morreu. Uma divisão no relacionamento, a morte de um ente querido. Tem pessoas que não conseguem lidar com isso, não conseguem superar, se levantar na presença de Deus. Irmãos, eu dirigi a igreja, eu tive que sepultar o meu filho, e de noite está fazendo um culto na igreja. É insensibilidade de maneira nenhuma, mas eu preciso me levantar. O que eu posso fazer agora? É com o Senhor. Mas eu preciso continuar na caminhada. Eu preciso me levantar na presença de Deus. Perdas vão vir para todos nós. Jesus, Ele me ama e ama você, independente das perdas, independente da situação que eu me encontro, independente do sofrimento, Ele continua me amando e te amando. Então eu não posso parar por causa disso. Mas infelizmente tem muitos que não conseguem lidar com a situação das perdas. E entram no desespero, angústia. Terceira coisa,
perseguição. Um exemplo de homem de Deus pressionado pela perseguição é Elias. Elias, no auge do seu ministério, Elias ressuscita o filho de uma viúva. Ele opera um milagre através da fé, multiplica o azeite e a farinha da botija da viúva. E aí ele ora lá no Monte Carmelo, o fogo desce do céu, ele vence os profetas de Baal. Parece que tudo está maravilha, mas de repente Jezabel se levanta, ameaça e persegue ele até querer matá-lo. E aí o que ele faz? Entra em desespero, foge para o deserto, se deprime, senta debaixo de uma árvore, pede a morte. Isso é um estado, um exemplo de pessoas que sofrem perseguição, ameaça e entram no desespero. Muitos pastores, muitos obreiros são perseguidos, sofrem ameaça e não conseguem lidar com a situação. Entram no desespero, é muito o peso, e aí, como Elias, se sente desmotivado, né? Ameaçado. Infelizmente, muitos obreiros estão assim, sob pressão, perseguição, ameaça, e aí não conseguem enfrentar. E muitos entram em transtornos mentais, problemas espirituais. Porque às vezes a pessoa diz: oh, mas eu sou crente, e porque tudo isso vem? Sirvo a Deus, faço tudo certinho, porque tudo isso vem? Porque estou sendo perseguido? Irmão, você quer não sofrer perseguição? Não fale nada para ninguém. Não fale a verdade. Não pregue a palavra. Mas como alguém disse, quer ter inimigo? Fale a verdade. Aí você é perseguido. Elias, ele se decepcionou de certa forma, se deprimiu, queria a morte. Mas ainda bem que Deus não abandonou Elias, não desistiu de Elias. Deus envia o socorro, envia o alimento, envia a água, envia o sustento e diz: levanta, porque a caminhada é longa. Não é hora de parar. Mas existem muitos obreiros que estão assim, desistindo, desanimados espiritualmente. Quarta coisa, o peso da obra. Eu não sei porque muitos irmãos se aventuram em querer ser pastor, abrir igreja, como se isso fosse a coisa mais fácil do mundo, e não é. Precisa ter suporte, precisa ter, como diz por aí, costa larga para aguentar as pancadas. Você esquece de você para servir aos outros. Esquece, e muitas vezes você não tem tempo nem para si mesmo, nem para sua família, para servir aos outros. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, no verso 28, além das coisas exteriores, pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas, porque a igreja, ela requer atenção, cuidado, disposição, tempo, assiduidade. Precisa a pessoa estar presente. Então a obra de Deus, irmãos, é um fardo para muitos. Mas se você faz isso por amor, nada se torna um fardo. Paulo diz: a graça de Deus me basta. Então muitos estão cansados porque o ministério pastoral requer um sacrifício, irmãos, fora do normal. Não que você seja super-homem, mas requer. Infelizmente muitos ficam, aí, como diz o apóstolo Paulo aqui, o peso da obra, por causa do ativismo na igreja. Muitos estão ficando aí no esgotamento total. Muitos pastores trabalham muito a ponto de não nem dormir, nem tirar uma folga. Normalmente os pastores trabalham, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, não para. Então um conselho
uma segunda-feira, você faz culto sábado, faz culto domingo. Segunda-feira, descansa, é o teu dia de folga. Mas pastor não para nunca. Obreiro não para nunca. Mesmo ele não estando aqui, vestido com as vestes sacerdotais, ele está lá fora. Ele não deixa de ser crente. Seja no professor, seja na escola bíblica, seja na faculdade, seja no trabalho, ele está vestido de crente, vestido de obreiro, vestido de servo de Deus. Aonde ele estiver, ele é o obreiro do Senhor e ele não para. Muitos estão cansados por causa disso. Um outro fator, aliás, outros fatores, são outras causas. Infelizmente, muitos irmãos querem fazer muitas coisas e não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. E quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, vai chegar um tempo que você não vai conseguir fazer nada em tempo nenhum. Uma vez eu ouvi a palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, reverendo, Hernandes Dias Lopes, ele dizendo que o pastor estava lá no gabinete pastoral, debruçado sobre a Bíblia, um monte de livro, estudando, fazendo anotações. Aí passou um obreiro e disse: descansando, pastor? Ele disse: não, estou trabalhando. Mais tarde o pastor estava lá no quintal da igreja, carpinando, limpando. O obreiro passou: trabalhando, pastor? Ele disse: não, estou descansando. Você pensa que pastor para estudar não trabalha? Isso cansa também, exige um esforço mental demasiado, preparar palavra, preparar estudo, preparar doutrina, isso tudo precisa de esforço. Tem gente que não se esforça muito não, hoje, vai lá no PowerPoint, mensagem de 2 tópicos na internet, e do jeito que está lá vai, às vezes nem acredita no que está lá falando, mas usa, porque não tem tempo para meditar. O trabalho material consome. Eu tive um tempo que eu saía para trabalhar cedo, saía 7 horas do serviço, correndo, condução lotada, chegava na igreja 8 horas, descabelado, angustiado, suado, mas vinha de terno e gravata na condução, suando, e chegava, tinha que ter uma palavra de ânimo para a igreja, uma palavra de ensinamento para a igreja, e você não tem nem tempo para meditar na palavra. Eu ia para o trabalho com a Bíblia, lendo a Bíblia, estudo, fazendo estudo, voltava na condução, segurando uma mão e a Bíblia na outra, lendo, para chegar na igreja e ter palavra. E às vezes sabe quem ia? Pedro, Tiago e João. Não que a gente espere aplauso de ninguém, mas isso, irmãos, o resultado é ver as vidas edificadas na igreja. Isso exige sacrifício do pastor, do obreiro, daquele que lidera. E a obra é pesada mesmo. Outras causas: expectativas frustradas, projetos fracassados, falta de vida de oração, doenças incapacitantes e muitos outros fatores podem levar a um esgotamento espiritual e total na vida das pessoas. Espera-se muito e tem pouco resultado. Frustra-se nas expectativas. Tem muitas pessoas que esperam muito do homem. E uma coisa que eu aprendi: o ser humano é ingrato. É ingrato, meu irmão. Por mais que você faça, vai ter sempre alguém que vai questionar. Será ingrato. Então, se você faz, tudo que vem à mão para fazer, faça para o Senhor. Não como se estivesse para o homem, mas faça para Deus, porque a recompensa é dele. Não importa, ele está vendo e ele vai recompensar. Então, o que acontece com esses que estão esgotados? Primeira coisa, desânimo. E existe hoje muitos pastores desanimados, sem vontade, não tem desejo mais até mesmo de orar, irmãos, e pensa em desistir. Chega um tempo na vida da pessoa que ele não consegue mais, desanimado, já perdeu o ânimo pelo ministério, já desistiu, ou quer desistir. Segunda coisa, desistência. Muitos obreiros desistem antes de alcançar posição diante de Deus. Desiste facilmente. Muitos obreiros desistem do ministério. Outros não abandonam o ministério em si, mas permite ainda,
ficar, mas desiste de lutar, não quer mais se envolver, diz, deixa aqui, não quero saber de nada, me deixa no meu cantinho, não me põe em nada mais, não quero saber de liderança, não quero saber de nada, me deixa aqui no cantinho. Outros não abandonam, não entregam de vez, às vezes só para manter o nome do pastor ou da igreja, mas é ministério infrutífero, ministério improdutivo, que não consegue se levantar. E eu conheci um pastor, irmãos, um homem benção de Deus, pensa num homem de conhecimento, batista, tinha uma sabedoria tremenda, mas de repente esse homem desistiu, abriu mão do cargo, pastor, não queria mais ser pastor, ficou congregando numa igreja aqui, né, no setor G, e aí de repente parou, não queria mais se envolver, não queria mais de nada, saber de nada, começou a vir doenças, adoeceu, ficou com câncer e faleceu há uns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, não tenho certeza. Mas eu falei, mas o que aconteceu com o pastor fulano de tal? Perdeu o interesse, perdeu o ânimo pelo ministério, abriu mão do ministério, não quis mais. E tem muitos que estão assim, irmãos, desistindo do ministério, porque o ministério exige. Eu criei meus filhos na igreja, mas hoje eles reclamam, alguns reclamam, né? Porque não que eles não tenham vivido a sua vida de adolescência, de infância, mas eles questionam hoje. E aí cada um tem a sua escolha. Eu não reclamo, eu não aceito muitas vezes o estilo de vida que alguns levam, mas a gente procura fazer o melhor. E muitas vezes eu não tive tempo para passear com eles, para andar, viajar com a esposa, não tinha tempo para isso, era igreja. Sábado na igreja, domingo na igreja, minha esposa juntava as crianças, 5, fazia as malinhas deles, levava o ferro de passar, dava banho na igreja, escolinha 8, 9 horas da manhã, ensaio das crianças, grupo de gesto, 3 horas da tarde, ensaio da mocidade, 6 horas da noite, culto, e era o dia todo na igreja. É claro que estava fazendo a obra de vontade de fazer agradar a Deus e salvar o mundo inteiro, mas isso muitas vezes esgota a gente espiritualmente. A recompensa é do Senhor. Terceira coisa, fracasso espiritual. Muitos líderes, infelizmente, irmãos, acabam caindo em pecado, se envolvem em corrupção financeira, e aí pecados sexuais, e muitos promovem escândalo, trazem prejuízos para a igreja e para si mesmo, e mancham o bom nome da igreja, porque estão esgotados, e aí acaba caindo de vez, entrando nessa situação, e aí mancha o nome da igreja, a sua própria identidade, o seu caráter. Isso que leva muitas vezes o desânimo, o estresse ministerial e espiritual. Quarta coisa, estagnação. Quantos pastores estão estagnados? É quando falta expectativa, alegria, entusiasmo no ministério. O líder se torna improdutivo, infrutífero, e vem aí a acomodação, né? E pode gerar a paralisia espiritual. Tem igreja que não cresce. Tudo que tem vida cresce, precisa crescer. E infelizmente muitos estão parados, estagnados espiritualmente. Entra anos e sai anos e a igreja do mesmo jeito. 3, 4 membros, né? Aqueles mais velhinhos que não abrem mão do pastor, permanece lá, né? Gosta muito, não deixa, né? E tem aquela irmã do ciclo de oração que diz, se ela não orar, a igreja fecha e fica lá. Mas é ministério improdutivo, infrutífero, infelizmente. Quinto, adoecimento. Isso aqui é o que é mais terrível. A síndrome Burnout. Síndrome Burnout, irmãos, é um termo usado pela psicologia ou psiquiatria, que trata do esgotamento emocional de profissionais, pessoas que trabalham incessantemente, repórteres, jornalistas,
não tem hora para parar, de madrugada está na rua, e aí 5 anos de faculdade, e não sei quanto tempo de estágio, e mais, e aí uma hora está esgotado, profissionalmente estressado, e ministério pastoral também é a mesma coisa. A doença traz aí a depressão, a ansiedade, e outras doenças espirituais e físicas na vida da pessoa. Às vezes a pessoa está com um problema físico, quando na verdade é espiritual. Vai no médico, não descobre nada, e traz a doença. E por último, o suicídio. Isso é a coisa mais triste que tem acontecido no meio do povo cristão. Pastores, missionários, homens e mulheres de Deus, tirando a própria vida. Irmãos, eu estava meditando nisso aqui, e eu acredito o seguinte: tem pessoas que vêm para a igreja com uma última saída, a última oportunidade dela, o desespero de alma, o problema na vida da pessoa, e ela vem para a igreja desesperada, muitas vezes pede ajuda: pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, me ajuda que eu estou angustiado, estou atribulado, não sei o que fazer. E muitas vezes nós, como pastores insensíveis, não vamos lá. Não, eu tenho que ir na casa de fulano de tal, eu vou lá orar por ele, vou buscar e vou trazer essa pessoa de volta, não vou deixar. Então a palavra de Deus: não desista, meu irmão, não pare, não volte atrás, se levanta dessa situação. E muitas vezes nós, insensíveis, irmãos, achamos que é mimimi, que é essas coisas todas, e isso, irmãos, tem levado as pessoas a tirar a própria vida. E quando a pessoa está na situação, ela dá sinal, está desesperada, pede socorro. E cadê a nossa visão? Eu já dei conselho para pastores, aconselhei meus pastores, fui aconselhado, fui visitado por pastores, visitei pastores, obreiros. Nós não somos diferentes. Agora, o que faz a pessoa entrar nessa situação desesperada, a ponto de tirar a própria vida? E aonde está o vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei? Nós precisamos ter uma palavra de ânimo sempre, para aqueles que estão nessa situação. A pessoa vem para a igreja, irmãos, desesperada, talvez seja a última oportunidade dela. Como eu sei que muitos testemunhos dizendo: era o último dia, decidi acabar com tudo, acabar com o casamento, tirar a própria vida. Aí vem para a igreja no desespero, e a palavra toca no coração, ela fica. Mas e o cuidado? Continuar. Quando eu me converti, aceitei Jesus na minha vida, ou ele me aceitou, né? Meu pastor não saía da minha casa, direto estava lá. Não, irmão, é assim não, é assim. Falava com a minha esposa: aguento. A gente tinha problema, mas se não fosse isso, irmão, talvez a gente tivesse parado. O acompanhamento pastoral é importante na nossa vida. Então, não despreze as ovelhas do Senhor. Você que é obreiro, você que é pastor, líder, todos nós, independente de cargo, de posição dentro da igreja. Porque quem está tirando a própria vida? Pastores, missionários. E é visto aí na internet. E, infelizmente, isso tem trazido problema, irmão. Muitos têm desistido, né? Que atitudes precisamos tomar nessa situação? Primeira coisa, comunhão com Deus. Voltar à comunhão com Deus. E essa comunhão é através da oração, através da leitura da palavra de Deus, buscar a presença de Deus e saber que Ele está de braços abertos dizendo assim: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei, darei descanso para as vossas almas. Está angustiado? Busca a presença dEle. Paulo diz na carta aos Coríntios que a tristeza do mundo leva à morte, mas a tristeza para Deus leva ao arrependimento. Quantos cantores, astros do cinema, famosos, tiraram a própria vida sozinho no hotel, sozinho numa casa, tiraram a própria vida, porque a tristeza do mundo leva à morte, mas a tristeza para Deus leva ao arrependimento. Segundo, precisamos romper com todas as estruturas que nos oprimem, tudo aquilo que nos afasta
da proposta ou do propósito de Deus, precisa ser vencido na nossa vida. Precisamos romper com os compromissos que prejudicam a nossa unção espiritual. Tem coisas, irmãos, que é desnecessária na nossa vida, precisamos romper com isso. Tem coisas que vai atrasar a nossa vida espiritual. Então, se não me acrescenta nada, eu não quero. Se não me edifica, eu não quero. Então, eu tenho que romper com aquilo que vai impedir a minha unção. E eu costumo dizer que o pecado é a rachadura por onde escoa a unção do vaso. Precisamos romper com isso. Terceira coisa, rapidamente aí, que as horas já foram. Uma vida disciplinada e organizada. Nós precisamos, irmãos, de uma rotina. Precisamos ter uma rotina organizada na nossa vida e uma vida de tranquilidade. E isso, irmãos, como que fazer? Administrando o tempo. Segunda-feira não tem culto, então eu tenho que administrar meu tempo. Terça-feira tem culto, então eu tenho que administrar meu tempo, organizar minha vida, aquilo que é prioridade, aquilo que é essencial. Eu preciso me organizar. Imagina uma mãe, dona de casa, com 3, 4 filhos. 5 horas da manhã tem que levantar, dar o mamar. 7 horas tem que banhar um, levar para a escola. 8 horas da manhã tem que dar o cafezinho para o outro. 10 horas da manhã tem que dar o remédio. Meio-dia tem que buscar na escola. 1 hora tem que levar o outro para a escola. 3 horas da tarde atrás do outro da creche. 5 horas da tarde tem que preparar o jantar para o esposo estar chegando. 10 horas da noite eu tenho que orar, tenho que dar uma mamar, tenho que fazer não sei o quê. Imagina uma mãe sem uma agenda, sem uma organização, sem estrutura. Ela vai ficar feito uma barata tonta, se perde, dá o remédio errado, mamada errado, né? Então, pastor, precisa se organizar, obreiro precisa se organizar. Teu tempo está livre? Nunca temos tempo livre. O nosso cérebro funciona com informação. Enquanto eu como, eu leio a Bíblia Sagrada e, se possível, escuto música ainda, porque um momento só vazio no meu cérebro, o diabo pode manifestar, enviar lá uma seta, um pensamento maligno. Então, o meu cérebro funciona com informação. Quanto mais eu trouxer informação para ele, melhor. Nós trabalhamos, somos bombardeados por informações, gritaria, buzina, pedreiro, bate daqui, bate dali, um grito do outro lado, e aí o nosso cérebro fica assim, quando chega a noite, cadê? Aí tem que sentar no sofá e ficar lá 1 hora na caixa do nada. Precisamos administrar o nosso tempo. Quarta, buscar eita Jesus, buscar equilíbrio. Meu irmão, sem equilíbrio, devemos buscar o equilíbrio espiritual, moral e emocional em todas as áreas da nossa vida. Equilíbrio emocional, espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Tem pessoas que não buscam ser equilibrada. É claro que eu não vou nem comentar isso aqui, né? Precisamos buscar equilíbrio na nossa vida. Tudo precisa estar em ordem espiritualmente. Se você não tiver isso na sua vida, será difícil você permanecer na posição que Deus te quer. Quinto, precisamos rever a nossa relação familiar. Isso aqui, irmãos, é fundamental também. Pastores precisam e devem salvar sua família. Quando eu digo salvar, ganhar para Cristo. Tem homens de Deus que a vida inteira servindo a Deus e a família não serve, os filhos não servem, às vezes a esposa não serve a Deus. Então, famílias nós vamos salvar. Às vezes não temos tempo para a família. Quando tem um tempinho para a esposa, é pouco tempo, né? Se sobrar tempo, a gente dá um tempinho para a esposa. E a minha esposa, ela falou, eu vou segunda-feira lá para casa da minha filha, porque você vai fazer estudo para terça, vai fazer estudo para quarta, estudo para quinta, vai pregar na quinta, vai ter estudo para sábado, para domingo. Eu não tenho tempo para ela, porque quando eu entro numa Bíblia, nos livros, é meia-noite, 1 hora da manhã, eu estou lá, debruçado na mesa, fazendo meus estudos. E aí não tem tempo para a mulher. Quando eu vou para a cama, é 1 hora da manhã. Ela já entrou no túnel do tempo, e aí não tem jeito. Aí já era, esquece. Tem dia que ela fala assim, você mexeu comigo? Eu falei, não, você estava sonhando.
tu não tem tempo. E a mulher reclama. Graças a Deus que a minha compreende a obra, né? Mas de vez em quando, ela vai, você dá palestra para casais e não faz nada daquilo. Eu aprendo lá na hora que você vai dar, né? Aí a gente fica no estreito, né? Oh, Jesus. Sexta coisa, rapidamente. Não sei nem que hora que é, pastor. Que hora que é, pastor? Hã? 12:06? Mais um minutinho. Restaurar, ou a restauração do caráter e da reputação pública. Caráter é aquilo que nós somos. Reputação é o que acham que nós somos. Meu irmão, eu preciso me preocupar isso aqui. Eu preciso me preocupar com o meu caráter, a minha reputação. O que as pessoas pensam de mim, né? Porque nós somos espelho, somos luz para o mundo. E a nossa luz tem que brilhar e fazer com que as pessoas vejam a obra de Deus em nós. Tem gente que não se preocupa com a reputação, não está nem aí. E pode falar o que quiser, tome cuidado. Não é assim. Eu preciso, como luz do mundo, como salvo em Cristo, manifestar a glória de Deus, a imagem de Cristo. Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu tenho que me preocupar com o meu caráter, com a minha reputação. E eu preciso, obreiro principalmente, irmãos. Homem, tome cuidado com o sexo oposto. A gente precisa vigiar constantemente. Também as mulheres. Por que hoje tem obreiros, pastores dentro da igreja, caindo, adulterando, acabando com o relacionamento, não é? Infelizmente. Quinta-feira eu vou pregar sobre as mulheres. Mulheres amadas, eu vou pregar, viu? Amada na adversidade, no fracasso. Oh, Jesus. 7. Lidar sabiamente com as crises. Reconciliação, paz com todos, estar em paz com a igreja, lidar com os problemas familiares, perdoar, pedir perdão e viver uma vida mais tranquila e sossegada. Meu irmão, eu preciso rever as minhas relações, eu preciso lidar com as crises, dentro do lar, com a igreja. Eu, como pastor ministerial, já tive ministério, já fui líder de ministério, tinha umas 6, 7 igrejas na época, que devia parar na minha mão. Teve pastores que tomou a igreja, assumiu o ministério, rachou, dividiu, foi para outro lá, tomou outra direção. E eu não tenho mágoa de nenhum deles. Pelo contrário, se depender de mim, eu tenho paz com todos. Visito meus irmãos, vou na igreja, já preguei na igreja. Não tenho mágoa de ninguém. Eu preciso ter paz. Se eu quiser entrar no céu, eu tenho que ter paz com eles. Não posso guardar rancor, mágoa de ninguém. Então eu preciso ter paz com eles. Se depender de mim, meu irmão, amém. Não é? Disseram que eu tomei a igreja, não, eu estou devolvendo a igreja aqui, ó. Não é minha, é sua. Então tome em nome de Jesus Cristo. Mas eu quero entrar no céu e você não vai para o inferno por minha causa. Então eu preciso ter paz. Não é? Porque você pode ser acusado de qualquer outras coisas, muitas coisas, mas eu preciso perdoar, pedir perdão. Preciso ter paz, eu quero ter uma vida tranquila, abençoada e ser chamado pelo Senhor, ouvir o toque da trombeta, e dizer: vinde bendito de meu Pai. E se eu tiver com mágoa de meu irmão, porque me feriu, me maltratou, me traiu, me roubou, fez isso, não é? Quem vai ficar sou eu. Então eu preciso tirar tudo isso do meu coração, mágoa. Amém? 8. Pastores precisam de amigos. Eu acho que eu não tenho nenhum amigo em particular, irmão. Obreiros é difícil você ter amigo, né? Eu aprendi uma coisa: seja amigo de todos e não seja amigo de ninguém. Em particular. Você pode ser amigo de todos, mas não seja amigo de ninguém. Eu digo entre aspas, né? Porque você não tem amigo para você contar. E o pastor falou que Jesus precisava de alguém. Paulo, ele vai escrever na segunda carta a Timóteo. Ele vai dizer para Timóteo, se eu não me engano, no
capítulo número 4, no 4º capítulo, no versículo 9, Paulo vai dizer: apressa-te em vir ter comigo. Paulo estava preso, e aí ele vai dizer, porque ele estava sentindo só, precisando de alguém, disse: olha, Demas amou o presente século, foi para Tessalônica, Tito foi para Dalmácia, e eu fiquei sozinho, vem antes que o inverno chegue. Paulo precisava de amigo, ele está dizendo aqui angustiado, porque ele precisa, vem, eu preciso de alguém comigo, e ele vai dizer, ó, ninguém me assistiu na minha defesa, não estava ninguém comigo, mas Deus me assistiu, e Ele não me abandonou, eu estava lá, mas Ele estava comigo, mas Paulo dizia, eu preciso, vem alguém para mim. Então nós precisamos de um amigo, irmãos. Eu sei que Deus, Jesus Cristo é o nosso Senhor e amigo, Ele não nos abandona, mas nós precisamos de alguém. Às vezes para confidenciar, para falar, alguém que compreenda, que não vá sair falando daquilo que você falou, alguém que você confie. E às vezes, para quem é casado, o único que sobra é o cônjuge, a esposa, o marido. E eu converso com minha esposa, às vezes, eu e ela lá na mesa, comentamos o culto, da pregação, eu e ela, não saímos falando para ninguém não, nós falamos lá, questionamos um ao outro, e ficamos, e aí é entre nós. Então, raramente você vai ver eu falando mal de alguém. Eu não gosto de falar de pastor, não gosto de falar da igreja. Converso com a minha esposa. Aquilo que a gente acha, né? Ou questiono. Porque a gente aprende observando, com o exemplo dos outros. Eu não preciso errar para aprender. Eu aprendo com os erros dos outros, para me corrigir também. E por último, rapidamente, cuidar da saúde. Paulo diz para Timóteo, ainda na segunda carta, no capítulo 4, verso 16, tem cuidado de ti e da doutrina. Cuidar de ti é um princípio, cuidar da sua saúde, irmãos. Precisamos ter saúde física e espiritual na nossa vida, e tem que estar bem. Há um ditado que diz assim, corpo são, mente sã, corpo são, né? Se você estiver bem espiritualmente, teu corpo será perfeito, seu corpo estará bem. Como Paulo diz aos Tessalonicenses capítulo 5, na primeira carta, no verso de número 23, que o Deus de paz vos santifique corpo, alma e espírito. Saúde. Hoje as pessoas lidam, né, questão da beleza física, problema lá, vai para a academia, bombadão, mas se não estiver bem espiritualmente, não adianta nada o seu corpo forte. Né? Ninguém pega a saúde dos outros. Fica perto de um fungando, respingando e suando o nariz, logo você vai estar doente. Ninguém pega a saúde de ninguém. Agora você precisa cuidar da sua saúde. Zelar pelo corpinho que Jesus te deu. Não é? Tomar cuidado. Sal demais dá cálculo renal. Açúcar demais dá diabetes. Gordura demais dá colesterol. Então tome cuidado. Né? Cuidar do corpinho. Saurar. Meu irmão, tem gente que... E aí você come lá, entope as vias coronárias, né? Você sabe o que chama coronavírus? Porque ele ataca as veias coronárias, a tua respiração, né? E aí você perde tudo. Então cuide desse corpinho aí, mas cuide também da saúde espiritual, da doutrina, da disciplina. Paulo diz assim, ó, eu subjugo meu corpo, ou seja, eu doutrino, eu domino ele, para que eu não pregue e seja eu mesmo apanhado de surpresa ou condenado. Então, disciplina o seu corpo. Então, para você que está aqui, porventura está esgotado, cansado espiritualmente, querendo parar, não é hora de parar não. Ainda há tempo. Jesus, ele nos convida. Ele está o tempo todo nos alertando. Então nessa manhã, essa escola bíblica, essa palavra aqui bem ministrada, biblicamente aqui falando, não foi uma pregação, né? Mas bem pausada para você entender. Que você saia daqui nessa manhã fortalecido, edificado, sabendo que até o próprio Cristo ele sofreu, passou angústia, né? Mas ele não desistiu. O foco dele era o céu, o foco dele era a cruz, o foco dele era as almas, e ele não fez nada pensando em si mesmo, ele fez tudo pensando em nós. Então ele não deu a sua vida por acaso.
Ele deu sua vida por nós, pensando em nós, foi até o fim. Então, meu irmão, não desista não, vá até o fim, suporte, aguente. Jesus não desiste de nós em tempo algum. Amém? Posso ouvir um glória a Deus bem forte, só para ajudar o pregador? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Pastor Júnior aí vai dar continuidade. Glória a Deus. Se coloque sobre os pés, né, irmãos? Benção do Senhor. Eu estava vendo um testemunho de um pastor, eu e a minha esposa, e nós estávamos ali assistindo, e ele desistiu da igreja, e ele deu para outro pastor cuidar, por causa da saúde dele. O médico falou que se ele pregasse mais uma vez no púlpito, ele ia morrer. E aí ele passou, e ele falou tudo desse cansaço que ele teve, e falaram para ele: o que você não faria hoje, se você tivesse o ministério? O que você acha? Onde você acha que você errou? Ele falou que ele dedicaria menos à igreja e mais à tua família. Então a igreja, por muitas vezes, eu estava falando até para o pastor Marcos aqui, Elias, o que aconteceu? Ele estava lá no desafio do Monte Carmelo, estava escondido porque afrontou, né, que Deus mandou ele, e ele só estava na obra. E aí o que aconteceu com ele? Foi para a caverna. Tanto é que o anjo fala para ele: come e dorme, descansa. Quando diz cuidar de ti mesmo, cuida de ti mesmo. Hoje eu já não adoeço mais, porque eu estou correndo, ponho a minha bermuda e vou correr. Tem um pastor que ele diz assim: você já tirou um dia para você sem Bíblia? Porque às vezes a gente, como o pastor fala, você está comendo, está lendo a Bíblia, mas você já tirou um dia sem você ler, sem você fazer nada, para cuidar de você? Muitos não fazem isso, porque a gente fica com medo, né? Não, se eu tirar um dia para mim, eu vou... Irmão, você não tem que viver com medo. Quem habita dentro de você é maior do que o que está no mundo. Hoje eu estou até preparando uma mensagem, eu estava falando sobre o Espírito, quem é guiado pelo Espírito, né? O Espírito mesmo, ele diz que você é filho de Deus e pode clamar: Abba, Pai. Ô, irmão, aí criamos sempre com medo de: ai, não. Então você não tem certeza que você é filho. Você precisa se converter. Então cuidar de ti mesmo. Que nem o pastor, ele disse que estava correndo na praia, domingo, correndo, aí daqui a pouco vem um rapaz: Pastor Neil, eu acompanho você nas redes sociais, você é uma benção, pastor. Aí conversando com ele, correu ali 100 km, aí o cara nem aguentou, né, que não conseguiu correr. Ele falou: pastor, mas hoje é terça-feira e o senhor está aqui correndo? Ele falou assim: eu estou de férias. Aí ele falou assim: pastor, mas o senhor tira férias? O diabo não tira férias. Ele falou assim: eu sei, por isso que ele te enviou aqui para me encher o saco. Cuida da tua vida, meu filho. Irmão? Então tem que cuidar de você, vai passear com a família. Agora eu já fui muito assim, irmão. Agora eu já me libertei dessas coisas. E eu vou mesmo viajar com a família, tirar férias, sim. Irmão, porque a obra, quem cuida é Deus, irmão. Quem cuida de nós é Deus. É Ele que está no controle. Então não desista, não fica com medo, não. Eu não tenho medo, não, de perder ministério, de perder. Não, irmão. A obra é dele, o trabalho é dele. Eu não adoeço mais com essas coisas. E agora correndo, melhorou ainda. Agora, né? A saúde vai ficar intacta. Amém? Só que eu oro, viu, irmão? Minha esposa está aí de prova. Acordo 6 horas da manhã, oração, leio a palavra. Depois de ler a palavra, vou correr. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, a esses obreiros que estão aqui nessa manhã. Ô Senhor, meu Pai querido, que eles venham crescer a cada dia na graça e no conhecimento. Deus, dá glórias do Senhor e aprender mais de Ti, Senhor. E ter certeza do Teu chamado, Pai. Glorificado seja o Teu nome em nossas vidas. Abençoa o pastor Lucilano, que está à frente dessa escola bíblica de obreiros. Pastor Marcos também, que é o professor de escola bíblica desta igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor meu Deus, que todo mal, Senhor, venha a ser lançado por terra.
Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, quebra o laço, corta a lança, que os obreiros saiam daqui, Senhor, fortalecido com as armas espirituais, como o apóstolo Paulo disse. Pai, em nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus, amém? Receba a bênção. Que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre, quando nos confirma, dizendo: vai em paz, não peques mais. E tem culto à noite, obreiro não falta no culto, chega.